O suicídio hoje está tão comum, está tão disseminado no meio da sociedade e é uma morte muito triste que você pode fazer a diferença compartilhando esse vídeo. Falta de ar emocional. O que é isso? Gente, é uma coisa muito grave, muito grave. Nós temos a nossa cultura ocidental cristã que diz assim, que tudo que Deus quer é o nosso coração. O que importa é o coração. E dado a essa cultura, quando nós temos grandes angústias, como amores frustrados, sonhos perdidos, projetos podados, nós nos sentimos sufocados e tudo isso vem refletir no nosso aparelho respiratório. Então a pessoa tem uma sensação de falta de ar muito grande e eles chegam aqui com aquela expressão nos olhos de quem diz, doutor, me ajuda, eu estou morrendo. E o impressionante, gente, é que morre mesmo, essas pessoas se suicidam. E nós tivemos recentemente 3 casos muito interessantes. Um foi de uma jovenzinha que foi criado sofrendo abusos psicológicos e físicos da mãe, e quando, por outro lado, o pai a acolhia, protegia, levava para passear, tirava de perto da mãe, o pai morreu. Quando o pai morreu, essa menina, criada numa igreja evangélica, tentando a encontrar conforto, acabou num centro espírita e lá ela teve contato com a doutrina da reencarnação. A reencarnação é assim, você hoje nasce João no Brasil, depois morre, nasce Pedro na África, depois não sei quem no Japão, até um dia eu não sei o que acontece, né? Porque eu não conheço a doutrina inteira. Mas quando essa moça teve contato com essa doutrina, ela se conscientizou de que nunca mais voltaria a ver o pai tão querido e protetor. Então ela entrou em desespero e começou a ter falta de ar e pensar na morte. Então ela nos procurou. Chegando aqui, nós fizemos prontamente um exame chamado prova de função pulmonar. A função pulmonar dela estava 100% ok. Então era claro que era uma falta de ar emocional e abordando, logo ela contou toda essa história para nós. Então nós fizemos uma abordagem cristã, que ela foi criada numa igreja evangélica. Então nós fizemos uma abordagem cristã, que o Senhor Jesus disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então ela diz assim, doutora, então quer dizer que eu vou voltar a ver meu pai? Eu falei, vai, só você vai ver o seu pai aperfeiçoado, completo e nunca mais vai ter separação. Gente, aquela moça me deu um abraço e ficou tão feliz. Depois ela voltou num retorno só para me contar que estava bem, passou a cuidar melhor da mãe que abusava dela e está feliz, Deus abençoe ela. Um outro caso muito interessante foi de uma jovem senhora que passou a sofrer abuso psicológico por parte do marido, ameaça de que ia arrumar outra e alheiismo dentro de casa, deixou o quarto e foi dormir em outro quarto. E um dia essa mulher foi encontrada por um menino enforcada, pendurada pelo pescoço, e foi socorrida, acabou na psiquiatria, e lá eu tive contato com ela, porque a queixa dela era falta de ar, um sufoco, uma falta de ar indescritível. Então, naquela abordagem, não foi difícil a gente tornar claro para ela que o que ela se sentia era realmente sufocada pelo abuso psicológico do marido, a violência psicológica e social. E também orientamos ela em algumas coisas, porque ela dizia para mim, eu não deixo ele porque eu preciso dele, eu tenho uma filha adolescente e eu nunca trabalhei, eu não sei o que fazer, por isso que eu não deixo ele. Então eu disse para ela o seguinte, a Dalila, com um cafunézinho na cabeça de Sansão, o homem mais forte do universo,
ela pegou ele com 2 dedinhos e entregou na mão dos filisteus. A mulher tem esse poder de seduzir, de dominar, só que ela não sabe que tem ou não sabe usar. Então eu orientei ela a tomar algumas medidas dentro de casa pelo seguinte: olha, se você precisa dele, você tem que ser escrava dessa condição, então transforme essa condição numa coisa boa. Faça como Dalila, diz ele. Ensinei para ela algumas coisas que homem gosta, e passado mais ou menos um mês, eu por acaso encontrei essa senhora na porta do hospital e ela me deu um abraço. Ai, doutor, muito obrigado. Eu nunca imaginava que fosse dar tão certo. Então ela estava vivendo bem com o marido e isso é tão bom, né? Mas recentemente eu atendi um outro caso. A pessoa chegou na minha frente e chorou, 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 e eu tive que deixar chorar, porque ela não tinha condição de falar. Quando ela começou a falar, ela dizia que tinha muita falta de ar, era um sufoco de morte, e ela já estava pensando em se suicidar porque não aguentava mais aquela sensação de sufoco. E examinando ela, fazendo essa prova de função pulmonar, nós vimos que o pulmão dela estava funcionando perfeitamente bem e percebemos que se tratava também de problema conjugal. Ela começou a relatar que tem um problema conjugal muito sério em casa. Então nós orientamos essa pessoa a procurar um psicoterapeuta e um psiquiatra. Ela precisa de ajuda desses 2 profissionais. E precisa mesmo, porque essas pessoas chegam num ponto que não aguentam, tentam o suicídio e muitos conseguem. Então, se você conhece alguém que tenha essa condição, encaminha esse vídeo para essa pessoa, encaminha essa pessoa para ajuda profissional, porque o suicídio hoje está tão comum, está tão disseminado no meio da sociedade, e é uma morte muito triste, que você pode fazer a diferença compartilhando esse vídeo.